30 segundos, Rafa. Ok. Muito boa noite, 9h02. Essa é a live da galera, nesta quinta-feira, 2 de julho do ano de 2020. Live da galera para falar sobre futebol feminino e hoje, especialmente para falar sobre o futebol feminino do Internacional, as Gurias Coloradas, um dos projetos mais vitoriosos do futebol feminino nacional nos últimos anos. Estamos aqui na live da galera, eu, Rafael Passos, o comentarista e narrador da Rádio Galera, Adriano Garcia, o repórter, narrador, comentarista e faz tudo da galera, Jairo Lopes Cuba, e os nossos convidados da noite, o técnico das Gurias Coloradas, Maurício Salgado, a zagueira capitã do Internacional, Bruna Benítez, jogadora da Seleção Brasileira, e a preparadora física, Suelen Ramos, ela que coloca essa meninada toda para correr pelos campos afora do país. Vamos começar com boa noite do nosso bruxo Adriano Garcia. Boa noite, meu caro Adriano Cavalcante Garcia. Boa noite, Rafael Passos. Boa noite, Maurício Salgado. Boa noite também a professora Suelen, a Benítez, a Bruna Benítez. Muito boa noite. Muito prazer em estar com vocês nessa live, trocar uma ideia, bater esse papo legal, porque esse projeto idealizado e capitaneado pelo Norberto Guimarães, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, mais de 10 anos de conhecimento, um amigo que eu tenho, e que trouxe muitos frutos. E nós vamos bater esse papo e eu me sinto honrado de estar presente com vocês aí. Muito obrigado pela presença e muito obrigado pelo convite, Rafa. Beleza, já o Adriano Garcia, o Jairo, daqui a pouco vai entrar aí também. Vamos conversar, chamar para conversa. Uma boa noite para o professor o Maurício Salgado, que comanda as Gurias Coloradas. O professor pode me desmentir. É 1 ano e meio, né, professor? É do ano de 2019 e metade da temporada de 2020. Boa noite, Maurício. Boa noite, Rafael, boa noite, Jairo, boa noite, Adriano. Boa noite aí pro pessoal que a gente costuma ver aí. Boa noite, Bruna, Suelen e o pessoal que está escutando. Não, é isso mesmo. Eu vim no início de 2019 para o projeto a partir de 2019. Estou completando um ano e meio. Perfeito. Nosso professor das Gurias Coloradas, técnico, campeão gaúcho da temporada de 2019, Maurício Salgado. Vamos conversar com a Bruna Benítez, capitã das Gurias Coloradas e jogadora de seleção brasileira, Copa do Mundo, Olimpíada, tá figurando como uma das grandes diretoras do mundo do futebol feminino. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos, né? O pessoal que está nos acompanhando. É um prazer estar falando com vocês. Certo, a Bruna Benítez e a Suelen Ramos, preparadora física das Gurias Coloradas, ela que é responsável por as meninas na ponta dos carros para as disputas dos campeonatos que as meninas disputam. Boa noite, Suelen.
Boa noite, Rafael. Boa noite, Adriano, Jairo, Bruna, Maurício. Boa noite a todos e a todas que estão aí com a gente. Muito bem, então, as apresentações feitas. Vamos começar esse papo aí de 9 horas, 6 minutos, uma hora e pouquinho, né? Se o pessoal não, não ficar muito bravo e o frio não atrapalhar, né? Então, aqui na capital dos gaúchos. Rapaz, rapaz, tá um frio aqui, cara, que eu vou te contar uma coisa, viu? É. Uma Professor lareira, um foguinho seria bom, né? É verdade. Professor Maurício Salgado, tu estás em Porto Alegre? Estou em Porto Alegre. Eu tenho ficado entre Porto Alegre e São Paulo, né? Porque eu sou de São Paulo, mas como a gente tem também essa dinâmica dos treinos sendo sido mantidos, a gente também tem algumas reuniões. Eu estou em Porto Alegre. Devo ir a São Paulo essa semana, né? Fico uma semana por lá, mas retorno para o frio daqui. Perfeito. Professor Maurício Salgado, como é que está essa quarentena, que já passou de quarentena há muito tempo? Já estamos aí há mais de 100 dias sem futebol. A última partida do Inter foi ali pelo começo de março, né? Porque a rodada de 15 de março do Inter era contra o Flamengo e acabou Isso. não acontecendo, era na segunda-feira, né? Então, o último jogo foi contra o Avaí Kinderman, né? Isso. 0-0, exatamente. Eu estava lá no estádio do Vale. Como é que está sendo esse período para você, o comandante das Gurias Coloradas, essas idas e vindas a Porto Alegre, aérea Porto Alegre e São Paulo? Como é que está sendo essas reuniões com a diretoria do Internacional? Bom, eu acho que assim, é um momento, né, que para todos, né, para todas as áreas, para todo o país, né, para falar a verdade, para todo mundo, é um momento muito difícil, né? Porque primeiro que é um momento em que é novo, né? São situações inovadoras. A gente está acostumado com uma série de situações do futebol, ele é sempre inusitado, ele sempre aparece coisas, desafios novos, algumas coisas que você não está planejando e você não espera e acontece, mas nunca dessa forma, né? Então foi impactante para todo mundo, até pelo que você falou aí também, né? Inicialmente havia uma expectativa de que fosse um período menor de paralisação, e nessa expectativa de período menor a gente já vai para 100 dias, né? Paralisado. Mas eu acho que dentro dessa paralisação, eu acredito que talvez a nossa equipe tenha sido a que melhor conseguiu trabalhar com isso. É um desafio diário, a gente sabe disso, principalmente para os atletas, né? De se manter focada, treinando, não perder o objetivo, porque quando você tem um objetivo ali, claro, mas aí você tem essa parada, é difícil você manter o seu objetivo ali na frente. Então ele tem feito um esforço e acha que tem conseguido, né, tem conseguido bons resultados, no sentido que a gente se mantenha o mínimo possível na situação física, a gente sabe que há uma perda física, depois a Sueli fala mais especificamente sobre isso, mas a gente tem um planejamento que elas têm feito de treinos diários, que você não perca também a situação na rotina, ou pelo menos perca o mínimo possível, mas que principalmente você mantenha muito a cabeça boa, né? Foco no que você quer fazer, sabendo que isso vai passar, e que quem melhor souber lidar com essa situação, vai ser, obviamente, quem vai voltar melhor na retomada. E a gente tem muita confiança de que o Inter vai ser um dos que vai voltar bem forte nessa retomada. Perfeito, professor Maurício Salgado, nessa primeira questão. Eu pergunto para zagueira Bruna Benítez, capitã do Internacional, como é que está sendo esse momento para ti, especificamente? Tu estás em Porto Alegre, Bruna? Não, na verdade não. Logo no início, nós tivemos um período mais curto, né, de parada, porque ninguém sabia quanto tempo ia ficar. Eu acabei vindo para São Paulo, fiquei uns 10 dias, retornei para Porto Alegre, fiquei 6 semanas, e aí quando ficou definido que ia demorar um pouco mais, eu voltei para São Paulo. Então agora, estou aqui em São Paulo, estou no meu apartamento em Osasco, e tenho feito meus trabalhos daqui, né? Então a gente tem treinado diariamente junto com todo o grupo dentro de casa. Agora estou conseguindo sair, né? Porque algumas coisas foram liberadas aqui, mas tudo com restrição. Então tenho feito trabalho em parque, lugar aberto, procurando ficar mais isolada, mas para não perder o fio da meada, né? Então a gente tem que trabalhar da maneira que dá. Perfeito, Bruna Benítez, zagueira do Internacional, e como o professor Maurício falou anteriormente, a Suelen, que comanda o departamento físico do Internacional. Suelen, como é que está essa preparação?
quase 100 dias, 100 jogos, como é que tu prepara o material e a preparação física para essa meninada toda nesse período de pandemia? Rafael, tem envolvido bastante criatividade, assim, né? Mas acho que tem sido muito importante a ligação que nós estamos tendo com as atletas, né? E é visível, assim, a coesão que a gente está conseguindo manter entre atletas e comissão técnica. Então, não gostaria que as láureas fossem somente para mim, mas toda a nossa comissão está envolvida nesse processo, né? De tentar fazer com que o impacto seja o menor possível, porque a gente sabe que esse impacto ele vai existir, não tem como não, mas que a gente consiga fazer com que esse impacto não reflita tanto na nossa retomada, né? Então, nós fazemos reuniões sistematicamente para tentar fazer com que a gente passe para elas que nós estamos juntos, que nós precisamos manter o nosso trabalho, precisamos manter a nossa rotina, que elas precisam se manter ativas, principalmente até, como o Maurício falou, né, por uma questão mental. Essa quarentena tem mexido muito emocionalmente com todos nós, né, todos e todas nós, e com as atletas não é diferente. Então, o mais importante é que nós nos mantenhamos conectados. Nós, comissão com atletas, né, entre elas também. Então, esses trabalhos diários têm sido muito importantes para nós. Professora Suelen, nesse engancho, me permita, Rafa, que a professora está falando, como manter a mente, porque a gente está, por exemplo, eu estou há mais de 100 dias dentro de casa, não consigo visitar o CT, nem do feminino, muito menos do profissional masculino, né? Enfim, por conta dessa pandemia, e eu imagino que as jogadoras, até a Bruna, se a Bruna quiser falar depois sobre isso também, como manter a mente dos atletas, que o atleta está sempre se movimentando, está sempre se mexendo, está sempre fazendo, tem treino, tem jogo, tem isso, aquilo, outro. Como manter essa saúde mental dos atletas nesse momento de pandemia? Adriano, eu acho que envolve muita positividade, né? E até como o Maurício costuma falar nas nossas lives diariamente, e até citou um pouco aqui agora, é não perder o nosso objetivo de sempre, que é o de jogar futebol, né? E quando nós retornarmos aos campos, aos treinamentos, aos jogos, nós continuaremos com esse objetivo. Então, se a gente não perder visualmente, né, o objetivo que nós temos como profissionais, como jogadoras de futebol, mentalmente nós conseguiremos diminuir esse impacto, que é esse impacto de isolamento social, de quarentena, de não poder sair de casa, de ter restrições para sair, né? Então, eu acho que se manter assim focadas dentro do que nós somos propostas a fazer é um caminho que pode aliviar essas tensões emocionais. Olha, atletas são mantidos por desafios, né? E eu acho que nesse momento o maior desafio que a gente está enfrentando é essa situação. Eu procuro pensar o seguinte: uma coisa eu tenho certeza, isso vai passar. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que vai passar, e quando passar eu preciso estar da melhor maneira possível dentro das condições. Então, eu acho que isso é o que me mantém focada, é o que me mantém com os olhos no meu objetivo, que é estar bem quando a situação voltar, não ao normal, né? Porque eu acredito que depois disso tudo vai mudar, a gente não sabe como é que as coisas vão ser. Mas, dentro da nossa nova realidade, eu preciso estar o melhor possível, assim como o meu grupo, e é nisso que a gente tem pensado. Adriano, mais alguma questão? Não, você basicamente essa que a professora está falando sobre a questão dos treinamentos e da preparação física, e me veio essa coisa toda. E isso que a Bruna falou é uma coisa bem interessante. Eu vi um atleta paralímpico falando sobre isso aí, de ter o foco, de ter essa visão, de poder, para poder tentar passar essa questão toda. Só para vocês terem ideia, eu estou quase enlouquecendo de casa. Eu estou louco para ver um futebol, estou louco para narrar pela Rádio Galera, o Explode Coração, e eu não consigo, porque não tem. Aí os caras não obedecem as coisas que o governador pede, sabe? Mas enfim, mas é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. E professor Maurício Salgado, Bruna, Suelen,
Vocês têm acompanhado muito a volta do futebol, principalmente na Europa, aí para acompanhar algumas questões táticas e técnicas? Como é que está essa volta ao futebol europeu? Bom, Rafael, eu acho assim, o que acompanhar, né, eu acho que está inerente à nossa profissão, a gente acompanha o tempo todo, né? Uma porque gosta muito, né? Outra porque é a nossa profissão, a gente tem que estar sempre antenado o que está acontecendo. Essa pandemia, ela eu acho que até aproximou um pouco mais isso, né? Porque se a gente já costumava acompanhar as situações, né, debater, buscar novas informações, a pandemia nos forçou a fazer mais ainda isso, né? Porque a gente, você fica num período que você fica em casa, você tem que buscar alguma coisa produtiva. Então, assim, a gente tem acompanhado por vários motivos. Um, para que a gente não fique, né, sempre veja o que está acontecendo se está acontecendo alguma coisa de novo. E principalmente para ver os exemplos lá, né? Assim, a gente tem muita curiosidade. Ontem mesmo, numa das lives, que foi a live do Sub-18, né? A gente também tem dentro das lives, a gente tem um projeto de trazer convidados, né? Que possam agregar tanto ao time profissional quanto ao de base, informação. Então, a gente traz jogadoras técnicas, o sistema técnica da seleção brasileira, a atual Pia. No sentido, para as duas coisas que foi falado aqui, uma que a gente mantenha, né, uma dinâmica de treinamento, outra que a gente também tem essa questão mental, né, que não fica uma coisa maçante, desgastante. E dentro disso a gente trouxe ontem uma atleta, que é a Luana, até conhece bem, que é a Luana, como minha atleta começou comigo e hoje está no Paris Saint-Germain e também está na seleção. E as nossas perguntas quase todas foram focadas nisso, né, de como foi o processo de retorno lá, na época que elas voltaram a treinar, como foram os protocolos. A gente tem que estar bem atento a isso, né, para que a gente possa também, né, utilizar isso não só a parte tática, a técnica, a parte física das novidades, mas principalmente a questão de como está sendo conduzida esse retorno lá na Europa. Por falar em protocolos, Maurício Salgado, técnico das Gurias Coloradas, vocês já têm algum aval da diretoria ou da CBF para ver como é que vai ser o início da preparação visando o retorno do Campeonato Brasileiro? Bom, isso é uma coisa que, né, dentro das nossas reuniões, é um tema sempre abordado, né? Porque para nós, né, e especificamente para quem faz o trabalho de fazer os ciclos físicos, fica muito difícil quando você não tem, né, uma data específica. Então a gente tem trabalhado muito com microciclos, né? Duas semanas, 3 semanas, e esperando que a situação retorne. O que a gente tem hoje, assim, o que a gente pensa assim, e é uma coisa que a gente já pensa até antes de começar da pandemia. No futebol, a gente está pronto para o amanhã, né? Você tem que planejar o daqui lá para frente, estando pronto para amanhã. Então, a gente está planejando um retorno, né? Mas pronto, se a gente tiver que retornar amanhã, a gente retornaria e conseguiria fazer. O que a gente tem de concreto é assim, nós temos hoje uma expectativa de saírem os calendários. Então, assim, o que o Inter e as demais equipes que estão trabalhando estão esperando? Que a CBF divulgue um calendário, né, como fez agora com o masculino, né, que você nem que seja uma projeção de calendário, mas que divulgue uma projeção de calendário, para que em cima disso a gente possa efetivamente fazer uma programação de retorno, e aí sim isso dando como seria esse protocolo de retorno. Se voltaria subdividindo em grupos, se voltaria isso, a gente tem alguns planos sobre isso, mas isso passa muito, né, sobre a definição tanto da CBF quanto da Federação Gaúcha de calendário de retorno, né? Então, assim, quando a gente souber o calendário proposto de campeonato, quando a gente pode aí efetivamente pensar como será dado esse retorno, quais protocolos e de que forma. E Priscila, nessa questão de protocolo, no momento que a CBF, que a Federação Gaúcha de Futebol, disser, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho voltam na data tal, quanto tempo a preparação física precisa para colocar as meninas numa condição mínima para voltar a jogar? Foi para mim a pergunta, Rafa? Sim, sim. Eu estou procurando também. Eu também. Acontece, ato falho. Acho que ele pensou em falar, precisa. Eu fico me perguntando quem será essa Priscila. Mas tudo bem. Com mais de 100 perguntas,
Olha, o professor Sueli, já me chamaram de Ricardo em plena transmissão da rádio. Tá tudo beleza, né? Ai, não, tudo bem. Então, Rafa, eu acredito que assim, ó, independente do tempo que a gente tenha para estar prontas, nós estaremos prontas, né? Então, é muito do que o Maurício falou. Se a gente tiver que jogar amanhã, nós estaremos prontas amanhã, né? Muitas vezes no futebol tu não tem um tempo ideal de trabalho. E a gente acaba trabalhando com o tempo que nós temos. Se é uma semana, 2 semanas, um mês, né? O que às vezes o calendário nos permite ter, a gente acaba se adaptando a esse período e colocando elas o mais próximo possível da máxima performance que elas têm, né? Mas eu acredito que, assim, muito mais do que o treino, o jogo permite que elas se desenvolvam muito fisicamente. Então, se eu tiver um mês de treino, se eu tiver 2 semanas de treino, não vai ser a mesma coisa que se eu estiver jogando, né? O jogo dá um outro ritmo, o jogo condiciona de uma outra forma. Então, o tempo que nós tivermos, a gente só quer uma data. A gente só quer uma data. O tempo que a gente tiver, e nós temos um grupo que é muito comprometido, né? Então, o tempo que nós tivermos, elas vão se comprometer a fazer e estar preparadas nesse período. Tem um norte, né, professora? Porque Exato. às vezes fica sem decisão, não sabe quando que vai, quando que vem. Quer dizer, precisa de um norte para poder estabelecer todos os parâmetros, enfim, e os objetivos, né? Sim, como o Maurício falou, sem ter uma data fica muito difícil de periodizar. Então a gente acaba fazendo alguns microciclos e trabalhando de uma maneira geral para que elas permaneçam em atividade, permaneçam tentando manter essa performance, esse desempenho físico, mas também a gente não consegue especializar muita coisa em função de não ter uma data, né? Mas a gente não deixa de trabalhar, assim, e quando nós tivermos essa data, seguiremos ainda mais forte trabalhando. Ô, Bruna, por onde você passou, você foi campeã, né? E você veio na metade do ano passado para o Internacional e já levantou taça. Como é que é? Como é que essas coisas todas acontecem assim, nessa tua carreira brilhante que você tem? Passou pela Europa, Estados Unidos, China e agora no Internacional. Como é que é isso? Olha, explica. Olha, na verdade, assim, eu procuro sempre buscar projetos sérios, clubes que realmente são engajados com o futebol feminino, né? Então, eu gosto de construir história. Graças a Deus eu tenho uma história já, e eu fui para o Inter em busca de construir a minha história, marcar o meu nome no clube. Porque o único título que eu não tenho dentro do Brasil é o Campeonato Brasileiro, e eu estou trabalhando muito e pensando positivamente, fazendo o melhor que eu posso, assim como todo o meu grupo, para que isso possa ser concretizado, se Deus quiser, nesse ano ainda, né? Um ano que começou tão conturbado, mas eu acredito que vai terminar de uma maneira brilhante, porque a gente vem trabalhando muito para isso. Então, seria uma honra muito grande, um prazer muito grande conquistar esse único título que eu não tenho aqui no Brasil, vestindo a camisa do Inter. Que maravilha. Falando em títulos, uma conquista de campeonato brasileiro, Bruna, Maurício e Suelen, o Internacional Santos e Internacional Corinthians e Ferroviária hoje são as 3 principais equipes do postulantes ao título brasileiro? Eu vou falar primeiro, aí eu deixo para a Bruna e para a Sueli dar as opiniões também. Mas o que eu vejo é que assim, a tendência é que o campeonato, e eu acho isso ótimo, né? Eu acho uma coisa positiva, que os campeonatos sejam cada vez mais equilibrados, né? Então, se você pegar um tempo atrás, você podia elencar, há muito tempo atrás, você elencava 1 ou 2 equipes. Há um tempo atrás, você poderia elencar 3 equipes, como você elencou agora 3, 4 equipes. Eu acredito que esse campeonato brasileiro talvez seja o campeonato brasileiro mais equilibrado de todos os tempos, no sentido em que você tem hoje 6, 7 equipes que podem ser postulantes ao título. A gente até pode exemplificar o ano passado a Ferroviária, que foi uma equipe que se classificou em 7º lugar
no campeonato e acabou sendo campeão. Eu vejo esse ano, com o acesso das equipes que vieram da Série 2, que vieram investindo forte, equipes de camisa também, com a manutenção do projeto do Internacional, que a gente tem um projeto, assim como a Bruna colocou bem, nós temos nossos objetivos bem claros, né? O Inter quer entrar nos campeonatos para brigar por títulos. Né? Então a gente quer entrar, se a gente entrou no brasileiro, a gente quer ser postulante sim ao título brasileiro. Né? E eu vejo um equilíbrio muito grande. Então, assim, você colocou o Inter e nós nos colocamos sim como postulantes ao título, né? Porque trabalhamos e temos uma equipe competente para isso, nós temos um elenco competente para isso. Colocou o Corinthians, que obviamente é uma das equipes que tem já um histórico no futebol feminino de investimento, a Ferroviária, o Santos também. Mas eu coloco também, assim, eu vejo equipes como São Paulo, como Palmeiras, né, para o próprio Kinderman, que é uma equipe que tem um histórico muito grande. Então eu colocaria umas 8 equipes aí numa briga bem direta, podendo postular o título. Assim, são 8 equipes que podem efetivamente sonhar com o título. Tá? Eu acho que está muito equilibrado nesse sentido, e eu acho que o começo do campeonato já mostrou isso. Já mostrou que vai ser uma... infelizmente parou, né, por causa do Covid, mas já mostrou que vai ser um campeonato muito equilibrado, o que a gente acha ótimo, porque se nós formos os campeões, é o que a gente espera, valoriza mais a conquista. Sim, exatamente. Na minha opinião, também é a competição mais equilibrada que nós já tivemos, né? E o fato dessa confusão toda de pandemia acaba deixando ainda mais nivelado. Então, a volta, eu acredito que todos os times vão estar mais ou menos no mesmo patamar. E o que vai diferenciar, na minha opinião, é a parte mental, né? Porque a gente sabe que esse tem sido o grande desafio, né? Na parte física vai estar todo mundo mais ou menos na mesma, porque todo mundo sem ritmo de jogo e isso acaba dificultando um pouco. Mas o que vai fazer diferença, para mim, é a parte mental. E nisso a gente vem trabalhando muito forte e eu acho que nos dá uma certa vantagem em relação às outras equipes. Concordo também com o Bruno e Maurício, né? Um alto nível de competitividade na competição e sim, também nos coloca ali entre as cabeças e como o Maurício falou, né? Não dá para limitar ali a 3, 4 equipes, existem aí 7, 8 equipes qualificadas que vão lutar ali pelo título da competição, mas nós estaremos entre eles, com certeza. Certo. Professor Maurício, o Internacional sempre ele trabalha muito bem na base desde o início, o rei lá na temporada de 2017, e o Inter procura sempre fazer essa integração com as categorias de base, desde lá 14, 16, 17, 18, né? E a integração com a da base com o grupo principal do Internacional. Mas eu acho que talvez esse seja um dos grandes diferenciais do projeto do Inter, que foi uma das situações que na minha vida me atraiu a vir, né? É um projeto que ele não começa comigo, né? Assim, até a Sul está aí desde o começo do projeto, já é uma ideia que vem, né, amadurecendo, né, junto com a Duda, né, que é a gestora uma das gestoras do projeto, com o Norberto, né, também que é um dos produtores. Eu acho que a gente imagina que o futebol é fundamental e o futebol feminino, a evolução dele passa pela evolução da base. E os times que tiverem uma base forte e conseguirem fazer com que essa base migre para o profissional, eles não só vão ser fortes, mas também vão resolver uma situação financeira. Porque a tendência é que se a coisa vá crescendo, é que você tenha, obviamente, uma questão de disputa salarial, né, cada vez maior e cada vez mais uma necessidade de investimento. A gente acredita que você investindo na base, você consegue ter equipes que você consegue fazer com que migre, então você já tem essa questão financeira, né? Você consegue ter já uma filosofia vencedora, então o que a gente procura, o que eu acho que é importante que o Inter tenha, e tem mostrado isso, né? É uma filosofia vencedora que venha desde a base, porque a atleta, quando ela chega no profissional, ela já tem essa mentalidade, ela já sabe como tudo funciona, ela já sabe quais são os objetivos do clube, quais são os paradigmas que o clube tem. E a gente acha que está no caminho certo, porque o Internacional ano passado foi o rei da base, né? Ganhou tudo, né? Ganhou do 14 até o profissional, o Campeonato Gaúcho, né? Ganhou todas as categorias.
foi campeão brasileiro sub-18, foi campeão da Liga de Desenvolvimento no sub-16, foi terceiro colocado na sub-14. Então a gente acha que o projeto é exatamente esse, é um projeto vencedor na base e que seja vencedor na base, mas que fundamentalmente elas consigam fazer essa transição. Eu acho que o que mostra o sucesso é esse. Esse ano a gente teve a transição do sub-18 para o profissional, nós tivemos 6 atletas que migraram para o profissional. Acho que talvez tenha sido a equipe que mais fez, né, esse tipo de transição. Então é uma coisa que caminha junto com a outra, né? O Inter quer fazer um projeto vencedor, que passa por vencer na base e vencer no profissional também. E Bruna, sobre base, tu que é uma jogadora experiente, passou por Estados Unidos, Noruega, diversas equipes do Brasil, campeã onde passou, como bem destacou o Adriano, né? O pessoal da preparação física, da fisioterapia, às vezes passa trabalho com a Bruna, né? Porque a mulher deve estar com a omoplata doída de carregar a taça, né? E ensinamento, se posso dizer assim, com as meninas da base? Olha, a gente tem o privilégio de dividir praticamente o mesmo campo, né? A gente sempre encontra as meninas, porque nós treinamos algumas vezes no mesmo lugar e a gente acaba se cruzando, a gente está chegando no treino, elas estão saindo, a gente está saindo, elas estão chegando. E esse ano agora, com essa situação aí de parada, eu tive a oportunidade de participar da reunião delas, né? E contar algumas coisas, falar sobre carreira e depois elas fizeram algumas perguntas, então é bem bacana, assim, eu acho que essa questão de você ter essa proximidade do profissional com a base é muito importante, até porque eu senti falta disso, né? Eu não tive passagem por base, e você tá ali convivendo com pessoas que servem de exemplo, que servem de espelho. Eu acho que isso acaba contribuindo bastante com o crescimento delas. Então, a gente se esforça ao máximo para poder estar presente, para poder ajudar de alguma maneira. Então, sempre que possível, a gente tem essa comunicação da comissão técnica da base com a gente. Eles pedem algumas atletas para dar uma palavra com as meninas, e isso é bastante importante. Eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes com elas. O ano passado, na Libertadores, né, quando elas foram, eu dei uma palavrinha com as meninas antes delas irem, foram campeãs. Então, assim, a gente acaba fazendo... Verdade. Sim, sim. A gente acaba fazendo parte, né, dessa conquista, e eu costumo falar que nós vestimos a mesma camisa. Eu não vejo diferença entre nós, do profissional, com elas. A gente veste a mesma camisa, a gente treina, corre debaixo do mesmo sol, joga com a mesma bola. Então, da mesma maneira que elas têm um respeito muito grande por nós temos um respeito muito grande por elas, porque a gente sempre pode aprender alguma coisa, né? Não estamos aqui só para ensinar. Então, eu me sinto muito honrada, muito privilegiada de fazer parte de um clube que leva a base a sério. E o Inter é um dos poucos clubes do Brasil, né, que tem praticamente todas as categorias de base. Então, isso é um motivo de muito orgulho, e eu digo isso onde quer que eu vá. E Suelen Ramos, preparadora física das Gurias Coloradas, como é que funciona esse processo de integração com os preparadores das categorias de base? Então, é um processo que hoje ele é bem próximo, né? Eu acredito que é até um pouco diferente, assim, do futebol masculino, mas como a Bruna falou, nós nos encontramos várias vezes por semana, nós dividimos o mesmo campo de treino, e assim como a gente divide o mesmo campo, a gente divide algumas ideias também, então a gente acaba se aproximando em virtude de estabelecer processos para que essa menina que vem da base, que ela chegue na categoria profissional o mais próximo dos nossos objetivos possível, né? Então, eu tenho um relacionamento muito legal com os preparadores físicos da base. Nós fazemos também reuniões sistemáticas para estabelecer protocolos, processos, e tentar padronizar algumas coisas, né? Que vem da base para o profissional, do profissional para a base. E a nossa comunicação é contínua. Então, a menina que chega da base hoje, ela não chega da base para o profissional, ela não é uma menina que é desconhecida.
Eu já tive contato com ela lá no Sub-18, eu já tive informações e os dados que ela tem lá naquela categoria, então facilita muito quando essa menina que está na categoria de base ascende à categoria profissional, exatamente por essa comunicação que existe entre nós profissionais. E, Suelen, lá na Sub-14, lá, que é treinada pelo professor David Silva, que é um dos grandes treinadores, talvez o maior da base do Brasil, e até está concorrendo com o melhor treinador de base na votação da Comebol. E como é a preparação física lá do Sub-14 e o Sub-15, como é que ela tem muita diferença para chegar lá no Sub-18 e ter seu ápice na equipe principal? Sim, sim. Primeiro eu concordo com o que tu falou, né, com relação ao treinador David aí, é um profissional e uma pessoa incrível. E sim, é bem diferente, são processos diferentes. A menina que está na Sub-14, ela está ainda sofrendo alterações hormonais, está passando por um processo maturacional ali. Então, é isso que o preparador físico, o treinador tem que identificar, né? Esse perfil das atletas e que estímulos ele pode dar ali para que ela se desenvolva da melhor maneira e para que a gente não queime etapas, né? Para que a gente não leve essa menina que está lá na Sub-14 numa alavancada só para Sub-18, acabe queimando algumas etapas e que ela não tenha os estímulos suficientes, os estímulos próprios daquelas categorias, e aí chega lá na equipe profissional com algum déficit, alguma coisa que ainda está faltando, o que aconteceu durante muitos anos, né, no futebol feminino, porque não existia categoria de base. Eu não sei se foi o caso da Bruna, mas nós temos várias meninas que com 15 anos jogavam na categoria profissional, jogavam na categoria adulta, né? Então hoje é uma coisa que a gente consegue controlar. Essa menina que tá com 14 anos, ela vai jogar na categoria dela. Se ela tiver habilidade, qualidade, habilidade técnica, habilidade física, ela vai passar para outra categoria, mas só que respeitando os processos de desenvolvimento dessa atleta, né? E isso é uma coisa que nós caminhamos assim, pelo mesmo caminho, eu digo assim, né? Nós da comissão do profissional e da comissão da base. A gente tem esse mesmo entendimento de que a atleta ela tem que passar por esses processos para que quando chegue aqui para o Maurício, quando chegue aqui para mim, que a gente consiga potencializar essas habilidades, mas que essa atleta ela já chegue para nós praticamente pronta, principalmente no que se refere às habilidades físicas, né? Muito bem, 21 horas 38 minutos. Essa é a live do futebol feminino, hoje trazendo destaques do futebol feminino do Internacional das Gurias Coloradas, com o professor Maurício Salgado, técnico do Inter, com a Bruna Benites, zagueira, e com a professora Suelen Ramos, a preparadora física. Mandar uma sessão aqui de abraços para o grande Luiz Felipe Amorim, repórter da Rádio Galera, Guilherme Neves, para o Márcio Brusta, diretamente do coração do estado Santa Maria, mandando abraços e mandando recados a milhão, o André Siqueira e para o Arthur